pai ocupou um cargo importante na ferrovia. Qual é o nome dele? Milton Pereira. Aí nós moramos muito tempo no interior, que ele tomava conta de uns trechos lá, chamava Esquetor. Nós moramos em Xeramobim, Cedro, Aurora, fomos para Camusim. Então isso aí eu conhecia muito a ferrovia, né? Quando eu era pequeno, eu tinha curioso, viajava muito de trem, aqueles trem. Já tinha Já tinha uma noção das coisas, né? Aí depois eu comecei a trabalhar lá na Refesa, fui engenheiro da Refesa durante 30 anos, né? E nesse período a gente começou a gente diz o seguinte, quem é ferroviário nunca mais se esquece. É um vírus que a gente tem no sangue, não tem antídoto, né? Então hoje ainda continua, porque nós conseguimos salvar muita coisa da ferrovia, na história, né? Material, etc. E como engenheiro da Refesa eu viajei muito aqui no Ceará, no Brasil, quando tinha ferrovia, tinha muita reunião, as coisas da Refesa. E a gente sente ainda que ferroviário, embora a gente veja pelo outro lado que a coisa não está sendo. E a aposentadoria é apenas uma fase, né? Mas não é. Eu me aposentei e nós temos uma associação dos engenheiros, tem várias diretorias, eu sou diretor cultural, quer dizer, diretoria que é responsável por toda a manutenção do acervo histórico da ferrovia no Ceará, de modo geral, né? O processo, como é que é o processo com a infância, a comunicação entre a instituição? Quando a Refesa foi extinta, na época, o pessoal achava que a Refesa não deveria ser extinta, deveria ser remodelada, reestruturada, né, com outra concepção. Então, no governo do Fernando Henrique, houve as privatizações das Telé, das energia elétrica e entraram a ferrovia. Isso era a ideia do Fernando Collor, né? Isso, que ele não chegou a realizar. Não chegou a realizar. Aí na época do Henrique? Não, do Tamar Franco, ele não tocou no assunto assim à frente, mas o Fernando Henrique entrou com todo o peso, né, para privatizar. Porque a gente acha que o governo não tinha condição de administrar essas grandes estatais. Eu não sei como é que a Petrobras hoje está viva, né? Não privatizaram ainda, né? O Banco do Brasil são grandes estatais do governo. Mas a Refesa, a ferrovia, de modo geral, como você falou, realmente ela entrou nesse processo de privatização, né? Mas ela foi, assim, mas o IFAM, ela assim, consegue tombamento... É que eu vou falar agora. Aí, então, perdão. Na época que foi feito o decreto da Padical, que a gente chamava, fechando a Refesa, a extinção da Refesa, definitiva, aí a Refesa foi dividida num bolo de 3 fatias. Uma fatia para o IFAM, que tomaria conta, assumiria a parte histórica, né? Outra fatia para a STU, o Patrimônio da União, a parte de imóveis, ativos, etc. E o DENIT ficaria com a parte operacional, que a empresa nova assumiria e o DENIT fiscalizava, né? E hoje não houve esse negócio, tá? O DENIT não fiscalizou, mas o IFAM está tendo esse cuidado, porque inclusive eu às vezes eu conheço muito com os presidentes do IFAM, desde lá de baixo, né? Sim. Aí com o atual Ramiro, para ver se a gente consegue uma cultura de manter as estações bonitas que tem no interior. Não só aqui, né? Lá no interior que as prefeituras às vezes não têm condição de recuperar a estação, que são estações centenárias do século XIX, e as prefeituras às vezes têm recursos que é interesse da prefeitura ter uma edificação daquele tipo, que faz parte da história da cidade, que a cidade nasceu por causa do trem. Muitas cidades aí foram erguidas, digamos assim, por causa do trem, transporte ferroviário. Você acha assim que esse momento agora, ela de fato foi fechada, né? A estação, há pouco tempo, há poucos dias, né? Foi em janeiro. Você acha que o senhor acredita que agora, depois da desativação de fato da João Felipe, né? Você acha que vai entrar num momento novo por parte não só do Estado, como das pessoas envolvidas, a questão de trazer de volta essa ideia de restaurar isso aqui, colocar os projetos em prática, né? Não, realmente agora nós estamos em outra fase, que a fase operacional ferroviária acabou, né? A estação foi definitivamente retirada dessa parte operacional. Aí nós temos que, hoje, temos projetos do governo do Estado, toda essa área aqui, todo esse entorno da estação será cultural.
E a estação, logicamente, é um ponto de referência. Aqui tem muitos eventos, inclusive você vê na história, vocês são um historiador, Getúlio Vargas, ele fez uma viagem de trem na década de 30, no Estado Novo, que a gente chamava, né? Isso. Mais do É ele veio de trem da Paraíba, entrou no Ceará, deu umas paradas aí pelo interior, Iguatu, ele parou lá para tomar café, tem umas fotos aí, né? Uhum. Aí ele veio para cá, na época, uma multidão aqui, né? O Getúlio Vargas era muito popular, né? Naquela época. E foi um evento forte que houve. E para outros eventos que a estação aqui proporcionou, porque quando o trem de passageiro da época, da década de 40, 50, 60, 70, etc., ia sair daqui, tudo era lotado de passageiros, porque o pessoal queria viajar de trem, ia para o Crato, ia para a linha norte, né, que a gente chamava, até hoje. E sem falar que a estação, ela, eu acredito que muita gente se identifica com ela. Né? Lógico, faz parte da cidade, né?